Opinião, análises com comentários contextualizados e convidados que entendem do que estão falando, reunidos para um bate-papo inteligente. Começa agora, Olhar Facica, com o professor Ademir José de Abreu. Muito boa tarde, amigo ouvinte da Montanhesa FM. Estamos aqui mais uma vez com o programa Olhar Facica. E nessa semana, mais um assunto de relevância. E vou até cometer um abuso de leitura aqui, não só de relevância, mas também de utilidade pública. Para você, pai, mãe, que ouve esse programa, que nos dá o privilégio de entrarmos pelas ondas do rádio na sua casa. Hoje nós vamos falar sobre dificuldade de aprendizagem com alunos. E aí, para isso, obviamente, nós trouxemos uma pessoa gabaritada, com know-how e já atuando aqui na cidade já há um bom tempinho e vai daqui a pouco ser apresentado para você. Então já ajeita, comunica aí para o seu vizinho, manda no seu WhatsApp. Programa Olhar Facica, hoje falando sobre dificuldade de aprendizagem em alunos. Um assunto muito útil, preparada essa pauta pela coordenação do curso de Pedagogia. Manda um abraço aí para o professor Rafael Vilela. E para você ficar sintonizado, quiser participar conosco, você pode mandar sua crítica e sugestão pelo WhatsApp da Montanhesa, que você já tem o costume de ouvir. E se quiser falar diretamente conosco, você manda um WhatsApp pelo 98427-3131. Nós não atenderemos a ligação aqui ao vivo, mas a gente vai lendo e, à medida do possível, a gente vai passando para o convidado. Sem mais demoras, vamos apresentar aqui o nosso convidado, psicólogo, amigo, conhecido aí na cidade, Cristiano Rabelo Marques. Cristiano, fala para os nossos ouvintes um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho, para que o ouvinte possa ir se preparando e conhecendo mais a pessoa agradável que é você. Boa tarde a todos, boa tarde Ademir, boa tarde a todos os ouvintes aqui de Campos Gerais e região. Então, eu me formei em psicologia aproximadamente 5 anos atrás pela Unifenas de Alfenas, né? E de lá para cá eu venho conquistando meu espaço aí aqui em Campos Gerais, né? Apresentando meu trabalho. E eu comecei atuando há pouco mais de 3 anos atrás aqui na Associação de Voluntários Vida Viva de Campos Gerais, que é uma instituição, diga-se de passagem, muito boa, muito acolhedora, que assiste pacientes com câncer, né? Então, meu trabalho lá foi realizado com grupos de convivência com todos os pacientes que estavam em tratamento com câncer e também atendimento individual, né? Ao lado disso, eu também fui seguindo na área da clínica mesmo, que é a psicoterapia, né? Eu tenho o meu consultório particular aqui também. E o meu trabalho mais recente que eu estou atuando agora é na APAE de Campos Gerais. Eu estou lá há pouco mais de 1 ano, também junto, atendendo particular no consultório. E ao lado disso também estou terminando uma pós-graduação em neuropsicologia, que para mim é uma área assim, de vasto crescimento, que tem uma demanda muito grande, e para mim é muito bom porque une o útil ao agradável, porque tudo que eu venho aprendendo na pós-graduação, de alguma maneira eu acabo colocando em prática no meu trabalho, né? Que é a parte de avaliações neuropsicológicas, entrevistas. Então, sempre buscando conhecimento. Exatamente, dizia Albert Einstein, né? Se eu já soubesse, eu não pesquisaria, né? Se eu já soubesse tudo, eu já tinha parado de estudar. Exatamente. Muito bem, psicólogo Cristiano Rabelo Marques, eu vou tratar como Cristiano, sim, me permita. Pode ser. Cristiano, logo aqui a pauta que nós colocamos, foi colocada para nós, já vamos colocando as psicopedagogas, as pedagogas, os professores, os pais. Qual a diferença, dificuldade de aprendizagem, distúrbio, o que é isso? Sim, então, é importante a gente aprender, né, dar nome exatamente o que cada coisa significa, porque eu vejo muito hoje em dia aí que as pessoas
leigas, inclusive, acabam se apropriando de certos nomes aí, da nomenclatura do campo da psicologia, sem ter o conhecimento real, o real conceito daquilo, né? Abrindo um parênteses, por exemplo, eu vejo aí o quanto que as pessoas se apropriaram da palavra depressão, ansiedade, né? Parece que hoje em dia a pessoa não pode se dar o direito de estar num momento triste da vida. Já é rotulado, aquela pessoa está depressiva, né? Ou então, quando na verdade a tristeza e crônica ela é um sintoma isolado da depressão, né? Para você fechar um diagnóstico, é importantíssimo que você faça uma boa entrevista de anamnese, para que, assim, aí receba o diagnóstico certeiro, de verdade, para que aquela criança, aquele adulto não vá seguir aí com um diagnóstico errado. Então fica uma coisa psicossomática também, né? Todo mundo tá falando que eu tô depressivo, então eu tô depressivo também. Sim, por exemplo, quando a gente perde alguém muito querido, que morre, é óbvio, né, que a gente precisa elaborar esse luto, essa perda, e não há necessariamente a necessidade de fazer terapia. A pessoa precisa mesmo enfrentar isso. Agora, quando, né, já que a gente tá falando de luto aqui, isso passa a barreira aí de meses e anos e a pessoa fica presa nesse campo aí da nostalgia, da saudade, aí sim é algo que precisa ser trabalhado. Porque aí a pessoa acabou que abdicou das suas tarefas, compromissos do dia a dia, porque não consegue lidar com a perda, com a falta. Aí sim, né? Mas a gente pode entender, voltando, né, dificuldade de aprendizagem, distúrbio de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem ela é um sintoma, não é uma doença. Ele tem. Não, ele está com dificuldade de aprendizagem. Eu posso citar aí como exemplo febre, que é uma coisa assim, geralmente é uma coisa comum acontecer com todo mundo. A febre ela não é uma doença, é um sintoma. É um sintoma aí de uma dor de garganta, enfim, de diversas coisas. Então a dificuldade de aprendizagem ela pode ser um sintoma aí para uma psicopatologia que precisa ser descoberta através, sim, de uma avaliação multidisciplinar, né, que vai envolver aí psicólogos, neurologistas, neuropediatras, médicos, um bom relatório pedagógico de um psicopedagogo, fonoaudiológico, se for o caso também. Então, não é fácil, né? É uma equipe que senta para discutir aquele caso, para dar um feedback, uma devolutiva certeira para aqueles pais que estão ali em busca de querer saber o que é que está barrando o filho ou a filha aprender. Que é a próxima pergunta que eu vou lhe fazer, Cristiano. O que causa, então, essa dificuldade das crianças? Talvez, aqui é óbvio pelos números, a gente nota que essa incidência é maior nas crianças, com as crianças. Sim, sim. O que pode causar isso, em linha geral? Muitas questões emocionais. Por isso que eu vejo assim, uma ansiedade muito grande dos pais quando chegam no consultório. Eu preciso de uma resposta rápida, eu preciso de uma intervenção imediatista mesmo, assim, para o meu filho não ficar para trás. E se compara com um coleguinha que está adiantado e tudo, e não é por aí, né? Porque quando você vai fazer uma entrevista com os pais, e quando eu falo entrevista, é entrevista mesmo, pode durar até mais de uma hora, voltando até lá na gestação da criança, você vai ver desajustes emocionais aí que ficaram para trás, que não foram resolvidos, que precisam ser trabalhados. E levou isso adiante, e isso pode sim causar desordens emocionais, como consequência disso, uma ansiedade generalizada, né? Quantas e quantas vezes que a gente escuta aí num consultório de crianças e até adolescentes, inclusive, eu estudei tanto, mas chega na hora lá, dá um branco. Essa expressão é a danada da ansiedade, né? Existem técnicas até, inclusive, para lidar com a ansiedade, muitíssimo através da respiração. Então, tem muitas questões emocionais. Tem também aí, né, até a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a dispedagogia, né? Na verdade, eu brinco com essa palavra porque uma criança também pode estar com dificuldade de aprendizagem porque o professor não tem domínio de ensinar aquela criança. Às vezes não tem domínio, não tem qualificação adequada, né? Não tem uma formação, às vezes a metodologia que aquela escola usa
não está se adaptando à demanda, à forma que aquela criança precisa aprender. Então, muitas vezes, o professor assim se vê vencido pelo cansaço, desiste, deixa aquela criança de lado e não tem evolução, não tem um bom desempenho cognitivo ali, e a criança vai passando de ano, ficando para trás e gera também uma desmotivação muito grande para aprender. E tem um elemento, o indivíduo também, né? Às vezes o indivíduo ele não tem uma velocidade tal qual se espera, correto? Sim, sim. Porque às vezes é injusto até, alguns pais, eu acho isso terrível, esse efeito comparativo. Os menininhos da rua ou as menininhas da rua estão todas fazendo isso. E o meu filho quer ficar um pouquinho mais recluso, meu filho não acompanha na mesma velocidade. Não é mesmo, Luciano? Sim, respeitar a individualidade? Sim, respeitar a individualidade e principalmente evitar os rótulos. E embora ainda existe um conceito muito distorcido de rótulo, porque tudo bem, a criança recebeu o diagnóstico certinho com uma equipe que ela tem, faça de conta, dislexia. Uhum. E, mas meu filho é muito mais do que isso, ele não é disléxico, ele não é só autista. Mas isso não é rótulo. Rótulo é você taxar aquela criança como, ele tem preguiça, ou ele é burro, ou ele não dá conta. Isso sim é rótulo. Autismo também, né? Sim, demais. Aí junta as questões emocionais, permanece a dificuldade de aprendizagem e o psicólogo ou outro profissional não consegue desenvolver um trabalho bacana. Então, é preciso saber a diferença de rótulo, a gente vai associar o rótulo a esses nomes que eu citei, do diagnóstico. Quando eu falo que aquela criança é autista, eu não estou rotulando ela, é o diagnóstico que ela tem. E através disso, que a gente vai buscar meios, alternativas para ela aprender de outras formas, que não seja tradicional como as outras crianças conseguem. E isso, Cristiano, aproveitando o ensejo, eu vejo que muitas das vezes os diagnósticos são corretos, mas o tratamento não dá efeito porque existe um preconceito. Meu filho é especial. Não é especial, não é uma doença. Dislexia, doença, não seria necessariamente assim, me perdoe, deixa eu corrigir a expressão, não é uma doença, é apenas uma dificuldade de acompanhar a régua geral. Se adapte, mude a metodologia e a criança vive normalmente, no caso um disléxico, no caso uma ansiedade ou uma pequena depressão. Todos nós passamos por isso, né? Em algum momento na vida, por mais ou por menos, cada um de nós temos as nossas frustrações, nossos anseios do futuro, né? Sim. E o estresse do presente, né? Então, às vezes os pais ficam, meu filho é menos, é mais. Não, seu filho tem uma maneira de entender um pouquinho diferente. Ele não é menos por causa disso. Sim, e nem vai deixar de querer aí almejar um futuro, ter uma profissão. Eu posso citar eu mesmo como exemplo. Eu, nos meus 8, 9 anos, eu tive muita dificuldade com matemática. Não chegava a ser uma descalculia, que descalculia é um distúrbio de aprendizagem, que a gente vai falar depois. Uhum. Mas eu fiz aí 1 ou 2 anos de reforço de matemática e hoje eu sou psicólogo, hoje tenho manejo com dinheiro, qualquer outra coisa que mexe com número e tá tudo certo. Né? Perfeito. Que eu encontrei outras maneiras para fazer com que eu pudesse compreender a ciência da matemática. Exatamente. E eu, como professor de matemática, de vez em quando eu pego alguns alunos, isso é recorrente. Mas, Cristiano, então, como detectar? Como que uma família vai detectar? Como professor, muitos professores nos ouvem agora, amigos, ouvintes, como detectar? Porque as pessoas ficam, você vê alguns sintomas, você tem isso, você tem aquilo. Não, tem um método para se detectar. Sim, sim. Bom, a primeira coisa, seja hipótese de dificuldade de aprendizagem ou distúrbio de aprendizagem, é fazer uma boa entrevista, né, com um psicólogo, encaminhado por um médico ou qualquer outro profissional. Depois dessa entrevista, é muito bom também um negócio chamado diagnóstico diferencial, que vai descartar qualquer desordem no campo sensorial, para ver se ele está enxergando bem,
para ver se ele está tendo algum problema de velocidade do processamento auditivo. Respostas. Isso, e descartando isso, aí sim a gente vai fazer o caso com o psicólogo, que é o psicólogo que faz isso, Sim. que é a avaliação, que são as testagens neuropsicológicas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para os nossos ouvintes. Vamos Sim. só reforçar. É o psicólogo que dá esse diagnóstico. Nós, leigos, vamos ali detectando algumas possíveis hipóteses. Não, na verdade é assim, o psicólogo ele vai fazer toda a parte de avaliação neuropsicológica. Existem inúmeros testes de atenção, de inteligência verbal, de inteligência não verbal, teste de personalidade. O psicólogo vai aplicar esses testes, vai corrigir, vai redigir o laudo, entregar para os pais, e os pais vão voltar no médico que indicou, que o mais indicado seria um neuropediatra. Aí sim